Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome. Eu sou a água viva. Aquele que bebe desta água jamais terá sede. Ele disse: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão, pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Jesus não estava dizendo com isso que nós não devemos trabalhar para conquistar o nosso pão, até porque é princípio que o homem deve comer do suor do seu rosto, do seu trabalho. Mas o que Jesus estava dizendo é que, se tratando da vida espiritual, assim como as pessoas trabalhavam pelo pão que perece, pelo pão que acaba, muito mais deveriam trabalhar, pensar e buscar em se alimentar do pão espiritual, porque é um alimento para a vida eterna. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Ela é uma palavra cortante, como espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e ela tem poder para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Quando você se alimenta desta palavra, que é o pão da vida, a religião prega que o pão é aquele que um pastor parte e dá para os membros comer nas igrejas. Mas a palavra diz que o pão é a palavra da verdade, e quem se alimenta deste pão jamais terá fome. Quem bebe desta água jamais voltará a ter sede. Jesus encontrou uma mulher desesperada ali em Samaria, e aquela mulher descia todos os dias com um cântaro no ombro para buscar aquela água. E Jesus parou porque houve uma necessidade. Havia uma necessidade na vida daquela mulher, havia uma sede na vida daquela mulher. Aquela mulher estava sedenta, não de uma água natural, mas ela precisava de uma água espiritual. Ela precisava de um avivamento, de um rio que viesse a correr no interior dela. Jesus disse: se você beber da água que eu tenho para você, jamais você voltará a ter sede. E aquela mulher a princípio não entendeu. Ela disse: o poço é fundo e o Senhor não tem nem vasilha para tirar. Mas Jesus disse: você não entendeu, você não conhece o dom de Deus. E quando aquela mulher percebeu que Cristo estava falando de algo espiritual, ela abriu a boca e ela disse: me dê desta água, para que eu nunca mais volte a ter sede. A minha pergunta é, meus irmãos, qual o tamanho da sede que você tem de Deus? Eu não posso julgar a sede que você tem de Deus. Eu não posso julgar, irmão, a fome que você tem de Deus. Eu posso falar de mim: eu tenho sede, eu tenho fome, como os meninos louvaram aqui, como as meninas estão cantando. Mas eu não posso julgar a sede e a fome que você tem, porque a necessidade é de cada um, a necessidade é sua. Se você tem essa necessidade, esta carência, esta fome, esta sede, é você que deve receber de Deus. Não é do pregador, não é dos meninos que estão cantando, é de Deus, porque nada nós podemos te dar, só o Senhor, só Ele tem para te abençoar. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. João Batista disse que nada o homem pode receber se do alto não fora lhe dado. Eu sei que muitas pessoas desta manhã, neste dia, estão buscando nos homens, nos pseudos profetas, uma solução, uma saída, mas nós não buscamos nos homens. Nós buscamos em Deus, no Senhor. Como disse Davi: Ele é o meu pastor e Ele não me falta. Ele está sempre comigo, Ele cuida de mim. Ainda que o dia mal venha, mas já venha vencido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sua vara, o seu cuidado, o seu cajado está comigo.
Ele me sustenta. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o Senhor é a minha alegria, Ele é a minha salvação. Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Clama e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Só Ele tem, só Ele é Deus. Adore aquele que é digno. É dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não desista, irmãos. Esse é o chamado. Perseverar. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Batalhe pela fé. Disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louve ao Eterno. Cante, exalte aquele que vive